O meu olá a todos. Vamos voltar mais uma vez ao nosso espaço saúde para que todos saibam, tenham mais informações acerca do que é promover a saúde. Hoje eu vou falar sobre a nutrição da gestante. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizerem, e todos sabem disso, isso é uma grande verdade. Todos os obstetras, eles fazem uso de uma substância chamada viferrim. Ou seja, é associação de sulfato ferroso, com vitamina B12 e o ácido fólico. Há de se dizer que esses medicamentos, ou seja, esses suplementos, eles funcionam no sentido de evitar que haja uma complicação numa anemia fisiológica. Isto é um produto que é utilizado por todos os médicos ligados à área e que nós utilizamos geralmente para poder fazer um controle de uma anemia ou de algumas outras complicações que possa haver durante a gestação. Mas isso não é tudo. O que nós sabemos hoje é que muitas vezes você pode usar outros suplementos que atuam no controle de várias outras complicações que existem no corpo. Isso aí é fato, existem pesquisas que podem comprovar isso. A primeira substância que pode estar associada a esse tipo de problema é o iodo. Muitas mulheres, elas fazem um controle em que chega num certo ponto em que elas começam a apresentar quadro de hipotireoidismo. Muitas vezes é por falta de um nutriente chamado iodo, que deve ser reposto. O que todos devem entender é que a gestante, ela é uma portadora de um ser vivo que está em desenvolvimento dentro do seu corpo. Isso todos sabem, é aquela criancinha que vai crescendo e ela não quer saber, né, na mais fácil das colocações, ela não quer saber se a mãe tem nutriente ou se ela não tem. Ela vai sugando esses nutrientes, seja no sentido do desenvolvimento dela, e ela não tem consciência disso. A grande verdade é essa. Então, existem substâncias como o iodo, a criança vai absorvendo esse iodo para desenvolver a tua parte intelectual, como já existem várias revistas em que a mãe que suplementa o iodo, ela tem uma criança com um QI mais alto. Eu cito isso da revista Lancet, que é uma das mais conhecidas em todo o mundo. A mãe que suplementa iodo, ela aumenta o QI da criança, aumenta o coeficiente de inteligência da criança. Então é muito importante que isso deva ser dosado e seja suplementado pelo profissional que atende você, mãe. Né? Isso é muito importante, porque a criança vai sugando, você começa a apresentar deficiência, começa a ter que fazer tratamento com o uso de hormônios, principalmente o T4, né, que é a tetraiodotiroxina, que vai tentar compensar isso aí. A segunda situação é o uso do magnésio. Hoje nós já percebemos que vários médicos relacionados à área, eles estão fazendo uso do magnésio. Qual que é a função que o magnésio tem, mãe? Ele, além de estar responsável por mais de 300 reações enzimáticas no corpo, ele ajuda a trabalhar a musculatura, ele relaxa a parte circulatória, muitas vezes evitando um risco de aborto, né? Entenda isso, um risco de aborto e um risco de ter a chamada pré-eclâmpsia, que é aquela pressão alta antes de um procedimento cirúrgico.
Isso é muito importante, é um suplemento apenas. Isso não é remédio, isso deve ser controlado a nível sanguíneo e deve ser avaliado pelo seu médico e deve ser utilizado no sentido de se utilizar esse suplemento. Lembrando que o suplemento ele deve ser usado, este no caso, o magnésio, até a 36ª semana. Porque se utilizado após esse período, o útero ele não vai contrair e não vai induzir, digamos, um parto normal, porque a musculatura estará relaxada. A contraindicação do uso desse suplemento é quando a mãe está fazendo uso e ela começa a ter quadros de diarreia, é sinal de que há um excesso de magnésio no corpo. Mas isso é completamente controlável, não tem contraindicação, não tem problema nenhum. Então, é muito importante que as mães pensem nessa possibilidade. E a terceira possibilidade é o fato delas começarem a apresentar um quadro de diabetes gestacional, em que é prescrito metformina e várias outras formas. Muitas vezes o que as mães não entendem é que quando ela entra no estado de gravidez, ela tem que controlar o consumo de carboidratos. Quanto mais carboidrato, mais aumento do peso. E o aumento do peso gera uma dificuldade do próprio pâncreas de controlar esse açúcar no corpo. Então, eu recomendaria dentro da nutrologia, que é uma área que eu atuo, em que elas parassem de consumir carboidratos complexos, seja o arroz, seja a massa, seja uma pizza, seja qualquer coisa. E ela foque mais no consumo de alimentos, legumes que já são carboidratos, chamados carboidratos do bem, e que são utilizados para se controlar esse tipo de coisa. Carne vermelha, uma vez por semana. Carne branca ou algum outro tipo de proteína, frango, peixe, ovos, na semana inteira. Você pode revezar para que você não se canse ou enjoe do consumo desses alimentos. Agora, a carne vermelha é uma vez por semana. E produtos como excesso de açúcar, excesso de massas, né, seja pizza, macarronada, hambúrguer e várias outras coisas, isso pode comprometer até o desenvolvimento da sua criança. Para quem é consciente e sabe o que está fazendo, esses cuidados devem ser observados. Em último lugar, eu gostaria de citar o uso da vitamina D. A vitamina D, ela trabalha na parte do sistema imune, da imunidade da mãe. É muito importante que se faça um consumo mínimo de praticamente 10.000 unidades por dia, sob controle do seu médico, a cada 3 meses repetir, e que fique pelo menos entre 60 e 100 unidades dia dentro do exame de sangue que é feito. Isso protege a mãe de várias complicações, vários outros problemas. Então, fiquem atentas a isso. É um conselho que eu dou como nutrólogo, que sou, vocês pensarem e cobrarem do profissional que está acompanhando vocês o uso de magnésio, o uso de iodo e o uso de vitamina D, além do que já é utilizado para sanar os problemas fisiológicos que já vêm do próprio corpo. Fica aí a minha dica a todos, pensem, reflitam, se você está realmente preocupada com o crescimento do seu filho, cobrem isso do seu obstetra. Isso é muito importante, perguntem, questionem, porque é muito importante até para o desenvolvimento da criança que está por vir. E mais uma vez, para quem está para ganhar neném, parabéns pelo pintinho e pela pererequinha, né? Ou para a pepeca, como dizem, para que haja uma felicidade intensa na família inteira. Fica o meu abraço a todos e vamos tocando mais alguns outros assuntos relacionados à saúde. O meu abraço a todos.